Boa noite, gente. Tudo bem? Estão me ouvindo aí? Boa noite, gente. Estão ouvindo bem? Hoje é dia dos pais, aí nós vamos ter um pouquinho a gente. Hoje está todo mundo comendo pizza. Né? Como é que estão as coisas na vida de vocês aí? Vivendo ou existindo? Estão vivendo ou estão existindo? Dona Sônia Milanese. Vivendo ou existindo, mulher? O que é... Me dá a diferença entre viver e existir? Eu acho que viver. Perdeu até calor. Eu acho que viver, é o meu jeito de ver, né? Eu acho que viver está levando a vida agora do jeito que vier. E existir é ser útil, eu acho. Ser útil? Ser Útil? Existir é isso, então. Eu acho que sim. Não, é o contrário. Deixa eu te perguntar. O cachorro vive ou ele existe? Ele existe. Ele sofre? Não, Ele padece dor? sim. Hoje eu saí de casa, meu cachorro está com dor. Quando ele fica com dor, ele fica sentado. Ele não deita. Ele deve estar com muita dor. Então, você pode perceber que o único animal que sofre é o ser humano. Mágoa de sofrimento, Sônia? Mágoa? Ainda tem no seu coração? Não. Faço de tudo para sempre pôr a frase. Eu Isso, escolhi não sofrer. isso. Então, querida, a diferença entre viver e existir e parar de sofrer. Mas por que nós sofremos? Hoje eu vou pegar uma passagem de Paulo, até o Estevão vai me ajudar, porque o Estevão anota essas coisas, eu não anotei qual se carta aos Romanos ou aos Coríntios. Acho que é a carta 1 aos Coríntios, mas não me lembro o número. Não, é uma passagem que diz assim: se nós vivermos em Cristo, ou seja, se nós amarmos, nós não seremos confundidos pelo mundo. Vê se você descobre qual é a parte de Paulo aí. Se nós não seremos confundidos pelo mundo. Você sabe por que a gente sofre, minha gente? Porque nós estamos confundidos pelo mundo. O que significa essa palavra confundido? Eu vou mostrar hoje dois processos em Cristo, em Mateus, de orientações para que nós não nos confundamos. Mas, na verdade, Cristo veio para tirar a nossa mente dessa confusão que nós vivemos. E, obviamente, que a gente tem que entender o que é uma pessoa confundida. O que é confundido? Vamos lá. Quem é que pode entrar no Google e perguntar aí no vernáculo da língua portuguesa o que significa confundido? Vamos lá, quem pode entrar no Google aí? Quem é que pode entrar no Google aí? Hein? Hein? Oi? Não, vê no Google o que está escrito. Vê o que está no Google. Eu só procurei aqui. Abriu aí? O que está escrito, Flávia? Atrapalhado, embaraçado, confuso. Confuso. Também, segundo o significado, fundido, somado, ligado, estreitamente. É.
Então, o confundido é uma pessoa confusa. O que hoje confunde a nossa mente neste mundo? Hoje nós vamos começar. Ó, eu estou na filosofia de Paulo. Não sei se o Estevão localizou. Mas não deixa, não se preocupa, Estevão. Ó, não importuna o número, depois eu dou o número para vocês. Aquele que vive em Cristo, com Cristo, faz tudo por Cristo e vive para Cristo, jamais será confundido. É isso mais ou menos. Então, eu vou mostrar dentro do Evangelho de Mateus pessoas confundidas. O que em nós faz nós ficarmos com mágoas? Mágoa é estar confundido. O que em nós faz nós sentirmos inferioridade? Sou feio, sou gordo, ninguém me ama. Isso é estar confundido. Quem é o que dentro de mim me faz sentir rejeitado, inferior, com raiva dos outros, com rancor? O que em mim faz eu sentir orgulho, me sentir superior? O que em mim não faz eu reconhecer meus erros, me comparar com os outros, julgar as pessoas? Isso é estar confundido. O que em mim não deixa eu ser grato? Eu estou sempre insatisfeito. Eu estou sempre focando nas coisas erradas. Estou totalmente confundido. O que em mim que eu tenho que vencer? São os meus adversários. Preste atenção. O meu amigo não é meu adversário, é meu irmão. O dono de um cachorro que late não é meu adversário, ele é meu irmão. Aquele que fala mal de mim não é meu adversário, ele é meu irmão. Você pode ter certeza. Então Jesus disse: não fique confundido, você não vai ter paz. Você quer dar paz a você? Você quer presentear a sua consciência com paz? Você quer? Você quer se presentear com paz? Vai lá, reconcilia-te com teu irmão. Mas como? Ele me fez isso. Você deve ter responsabilidade nisso. Você tem responsabilidade ou pela sua agressão ou pela sua omissão. Nós sempre temos responsabilidade das coisas que nos acontecem. Ou pela nossa reatividade ou pela nossa submissão, mas temos responsabilidade sim. Nós somos confundidos. Então, Estevão, o que me confunde hoje? O orgulho me confunde? E ele confunde e pede que eu seja humilde? Esteja humilde? Sim ou não? Então, o que faz eu entrar na porta larga da ilusão que alguém vai me fazer feliz? Gente, consultório, as pessoas estão presas a defuntos. Já morreram. E o morto não é que ele vai para o caixão, não. Casamento que acabou, relação que acabou. Tem gente presa há 20 anos nisso aí. Está confundido. Ninguém faz ninguém feliz. Então, nós podemos dizer que Paulo diz assim, aquele que ama de verdade, ele jamais será confundido pelos seus instintos. É que poucas pessoas leem as coisas que eu mando. Eu tenho mandado muito de um juiz. Esse cara, ele fala latim, fala grego. Eu acho que ele fala o hebraico também. Ele Haroldo Dutra. É um gênio. Hoje está com 45, 46 anos. É um juiz de direito, formado em psicologia. Ele é um espírita, mas ele é um cristão. Hoje ele botou uma coisa muito linda do Chico Xavier. Quem leu? Quem viu? Ninguém, né? É que hoje é dia dos pais. Não, hoje não teve tempo, é o dia dos pais. Você sabe quanto... Você viu, Estevão? Você viu, Galegari? Você viu, Maciel? O negócio é o seguinte, uma mulher chegou lá na fila para pedir ajuda para o Chico Xavier.
Disse, o que é que foi, minha filha? O que é que eu posso te ajudar? Ai, seu Chico, eu queria falar uma coisa para o senhor. Meu marido. Disse, puxa, ele já começou a pensar que o marido tinha assassinado, que o marido era um traficante, que era viciado. Fala, minha filha, o meu marido é muito bom, o meu marido é maravilhoso, meu marido é honesto, ele é carinhoso comigo, ele é um bom pai. E o que foi, minha filha? Ai, meu marido. Aí ele está esperando uma coisa pior agora, né? Isso é, meu marido não é espírita. O Chico olhou para ela. Ah, o seu marido não é espírita? Mas o seu marido é esse homem bondoso, caridoso. Olha, querida, posso falar uma coisa com você? Você não vai ficar chateada? Seu marido não precisa ser espírita, não. Quem precisa ser espírita é você. Seu marido é um cristão. Vocês estão frequentando a religião? Pode, deve frequentar a religião. Bernadette, você é católica? Foi. Deve estar uns 16 graus no Rio. Deve estar. Você é católica? Olha, eu fui criada na religião católica, mas eu acredito em reencarnação, Sim, mas você. bloqueada, A sua mãe era católica? era muito católica. Não. Era cristã, né? Sua mãe é cristã. Ó, não é ser católico. Não adianta ser católico e falar mal dos outros. Não, Com certeza. não adianta ser católico e ser egoísta. Não adianta ser evangélico e sentir inferioridade, está confundido. Jesus não veio pregar religião nenhuma. Quem criou foram os homens. Ele veio pregar religiosidade, que é o que nós trabalhamos aqui. Eu posso dizer que o que nós aqui temos hoje, uma igreja bem primitiva, você entende isso, Estevão? Sim, sim. Por falar naquele trecho de Paulo, é na carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 11. Capítulo, eu sabia que era Romano ou Coríntios. Então, lê qual é a passagem aí. Ele fala assim, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pronto. Quem crê em Cristo, quem crê no amor verdadeiro, não será confundido. Então eu pergunto, a maior parte do mundo está confundido? É. E por que Cristo veio, nasceu? Para nos tirar dessa confusão. Porque, Áurea, o que nos confunde é essa estrutura instintiva, que é necessária. Presta atenção, Jesus tinha instintos. Ele recebia pulsões orgânicas para se alimentar de fome, de frio. Ele tinha um corpo. Ele só não tinha os instintos de defesa. Ele não tinha nenhum instinto de defesa, porque ele tinha a humildade e a inofendibilidade. Ele não tinha egoísmo. Ele era um self. Os instintos de conservação, qualquer ser vivo tem. O que nós temos que moldar e segurar são os instintos de conservação. Então, hoje, nós vamos começar a fazer uma variação de estudo em cima disso, porque eu estou procurando sempre ligar alguma coisa do Paulo com alguma coisa do Cristo. Ele veio para nos tirar desta confusão que nós estamos. Então, isso que está aqui hoje é muito mais que uma missa, gente. Aqui nós não temos liturgia. Não tem nenhuma liturgia. Aqui o que nós temos é introjeção de badroles. Pensar, 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 pensar. Vamos ver o que eu falei na última vez aqui para vocês. As nossas dívidas estão parceladas ou não? Sim. Sim, senão a gente não vai aguentar. Alguém tem dúvida? Eu não tenho. Viu, Tânia? Podemos parcelar em 60 encarnações, podemos parcelar em 10,
podemos parcelar em duas, mas tem que ser de alguma forma que a gente possa ter condição de pagar aquelas duplicatas que nós estamos devendo, né? Porque a nossa dívida está parcelada, mas eu vou ter que quitar as duplicatas. Agora, dentro desse processo de parcelamento, que todo mundo aqui já fez muita bobagem, gente, quem acha que já matou? Tenho certeza que o Marcel sabe disso. Ele acha que também já matou. Já matou, Marcel? Com certeza. Com certeza. Eu já matei, eu acho que o Marcel já matou. Quem já roubou? Quem já lesou os outros? Quem já falou mal dos outros? Quem já prejudicou alguém? Eu pensei, pô, só eu Estevão, pô, Marcel. O resto aqui é tudo Santa Eliane. Nunca fiz nada. Quem já traiu? Mas ninguém. Eu e Eliane. Não é ninguém. A gente trai com pensamento. Precisa trair com atitude. Mas vem cá. Então, nós temos que. Quer dizer, se eu estou no primeiro ano da escola, eu vou estudar matérias do primeiro ano. Se eu estou no segundo, eu vou estudar matérias do segundo, do terceiro, quarto. Mas você vê que as cobranças são cada vez maiores quanto a gente mais estuda. Então, a quem muito foi dado, muito será cobrado também. Você pode ter certeza que vai. Eu não mandei vocês virem aqui, hein? Posso falar para vocês. É melhor vocês irem embora daqui. Você está entendendo, Adilson, que eu estou falando? Não mandei vir aqui, não. Você pode dizer que não sabia? Porque para o ignorante tudo é perdoado, viu? Mas para quem já sabe, duplamente será cobrado. Você pode ter certeza que vai. Eu, triplamente, eu sei que eu levo couro. Agora, o que eu quero que vocês entendam que esse processo de Paulo começa a nos mostrar que religião é uma coisa boa se todas elas são cristãs. O que acontece é que as religiões criam dogmas. E esses dogmas são muito ruins. O dogma é uma coisa muito ruim dentro do processo da vida. Então, nós temos que entender que não é ser católico, não é ser evangélico, não é ser espírita. Não. É ser cristão. Então, eu pergunto, por que a gente casa? Por que a gente tem filhos? Por que a gente tem que trabalhar? Hein, Tânia? Tânia Maria, vamos lá. Eu te amo, Tânia, vamos lá. Por que a gente tem que se relacionar, Taninha? Eu acredito que para aprendermos a conviver com o outro, a nos conhecer acima de tudo. Evoluir. Porque se você ficar na caverna, você não vai evoluir, concorda, Tânia? Concordo. Então, a primeira confusão que nós temos é falta de propósito. Primeira confusão que nos joga no sofrimento. O que é propósito? Quais são os nossos propósitos? Por que nós estamos aqui? Tânia Maria, por que você nasceu? Eterno aprendizado, professor, para evoluir. Evoluir moralmente. Mas como vai evoluir? Qual é a lei que rege a sua evolução? A lei do amor. Faça o outro o que você gostaria que fizesse, ou não faça. Mas ao mesmo lado dessa lei, tem o quê? A lei do livre-arbítrio. Ação e reação, né, professor? Tem a lei de causa e efeito. Toda vez que você se afasta, a lei do amor, você sente angústia. E toda vez que você se afasta da lei do amor, você cai. Por isso que Jesus disse, eleve-se novamente pela sua humildade, pelo seu arrependimento, e de não erres. Então, nós podemos dizer que quem nos confunde é a nossa estrutura básica. A nossa estrutura básica de quê? Dos nossos instintos. O orgulho, a ofendibilidade, o egoísmo, eles nos fazem grandes confusões. E nós começamos a achar, na verdade, que
nascemos para casar. Não, isso é processo de personalidade. Então as pessoas estão fixadas numa felicidade fora de si próprio. Ninguém vai fazer ninguém feliz aqui. Você pode ter certeza que não vai. Quem ama não será confundido pelo mundo, gente. Porque a confusão do mundo é quando nós ficamos fixados numa felicidade que nunca será alcançada fora de nós, só dentro de nós próprios. Então, eu vou mostrar aqui uma passagem de Jesus e vocês vão me fazer uma ligação se aqui tem confusão ou não tem confusão. Nós estamos no Mateus, a Eliane, ela me controla lá. O exercício 21, Eliane, eu falei um pouquinho sobre isso, não falei, Eliane? Não deis aos cães aqui é santo? Hein, Eliane? A Eliane Monteglério. Sim. Falei, né? Então vamos lá, vamos ver se vocês entendem a passagem de Jesus. Ele diz assim, não, no versículo 6, tá certo? Do capítulo 7 de Mateus, o Sermão do Monte é capítulo 5, 6 e 7, se eu não me engano. 5, 6, 7, eu acho que o 8 também. O 8 é o final. Eu não sei, depois eu vou ver melhor isso para vocês. Mas eu posso dizer assim, não deis aos cães o que é santo. Vamos lá, Estevão. Não deis aos cães o que é santo. O que significa isso? Não dê aos que não estão aptos a sua essência, né? Aquilo que está dentro de você. Não dê àqueles que não estão aptos, estão raivosos. Não dê à toa, não se... Tem duas interpretações, você arranhou nas duas, ó. Não dê. O que é santo dentro de mim? O que é santo dentro de mim? Vamos lá. O que é uma pessoa santa? É uma pessoa pura? Uma pessoa santa, ela está sempre em paz e feliz? Sim. Então, primeira interpretação disso. Não dê a sua paz, a sua felicidade aos cães. Vamos ver. O que é santo é o que está dentro de mim. Não dê a sua paz, a sua felicidade aos cães. Quem são os cães? Qual é o símbolo de cão? É o que morde, né? Olha, ele botou dois símbolos. Você vai ver que tem um outro símbolo. O porco é o que come. Mas o cão é o que morde, tá claro? E quem é que nos morde? São nossos irmãos. Os nossos irmãos. E quando o que é morder você? O egoísmo te morde, te machuca? Sim ou não? O sentimento de superioridade de outro, a vaidade dele, o egoísmo dele te machuca? O julgamento do outro te machuca? Machuca. O julgamento do outro te machuca. A vaidade dele te machuca. O egoísmo dele te machuca? A indiferença dele, o desprezo dele, não se preocupar se você está sofrendo ou não, te machuca ou não? Machuca. Então, a primeira coisa que ele diz, se o outro te machuca, dá outra face. Ele não falou isso antes? Se o outro te machuca, na cruz ele diz, não se magoe não. Ele não sabe o que faz. Foi o que ele falou? Mas ele disse assim, mas se você se sentir machucado, perdoe 70 vezes 7. Não deis aos cães o que é santo. Tem a primeira justificativa. Não dê aquilo que é paz, aquilo que é felicidade pelo outro. Porque se você está perdendo a sua... Se você está sendo mordido
pelo egoísmo, pelo orgulho, pela vaidade, e vai morder o outro, você vai sofrer. Se o outro te mordeu, te abandonando, e se você ainda está preso, esperando abrir esse ciclo novamente, você vai sofrer. E são os maiores erros. Então eu pergunto, quando eu dou aquilo que é santo, que é minha paz, é minha felicidade, eu estou confundido por quem? Pelos meus instintos. Porque se eu perdi minha paz, se eu perdi a minha felicidade pela cara feia do outro, pelo egoísmo do outro, pela traição do outro, pelo abandono do outro, ué, eu fiz isso porque eu sou egoísta. Eu fiz isso porque eu me sinto superior. Fiz isso porque eu me senti magoado. Eu fui confundido pelo mundo. E essa porta larga do mundo, ele quer companheiros perfeitos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Será? Então, segundo a interpretação de Deus, Cães e os Santos, o que é santo dentro de mim hoje? O que é santo dentro da Áurea hoje? O que é uma coisa santa? Isso é santo para mim. A paz interior. É santo, isso aí eu já falei. É santo. Mas o que é santo dentro de mim? A minha evolução é santa, não é? Hein? O meu self, essa capacidade de amar é uma coisa santa dentro de mim? Esse potencial de humildade é santo dentro de mim? Esse potencial de inofendibilidade é uma coisa pura, uma coisa santa dentro de mim? Nós temos esse embrião da santidade de Deus dentro de nós. Pela nossa misericórdia, nós temos que expressar. Mas se eu, na verdade, ao ser mordido pela vida, pelo desemprego, pelo fim de um casamento, pelo orgulho do outro, pela maldade, eu não exerço a minha função amar. Porque eu fui confundido querendo ser o quê? Amado. Eu quis receber. Mas se eu entro numa relação com uma metade buscando a felicidade no outro, eu estou confundido. O outro não é responsável, não. O outro não é responsável, não. Se você entrou numa relação com metade, e se a outra metade foi embora, se a outra metade te mordeu, isso é o problema dele, pô. Mas se você se sente mordido, o problema passa a ser seu. O que eu estou falando é pesado, hein, gente? Porque eu me incluo nisso. Quantas vezes nós damos de cão e mordemos pelo nosso egoísmo, pela nossa agressão, pela nossa, pelo esse nosso orgulho, pelo nosso sentimento de superioridade, e a gente invade a paz do outro, a gente invade. Porque, para mim, o que é santo em mim, essa oportunidade de evolução. Isso é muito santo dentro de mim. Então, se eu dou aos cães, eu deixo os cães pisarem, e eu dou para os cães, que é minha própria evolução, porque se eu tratar o mal com o mal, eu não estou evoluindo ali, não. Pelo contrário, eu estou estacionado num processo desse. Entenderam a primeira justificativa aqui? Isso aqui é confundido. Então eu pergunto, quem essa semana deu aos cães o que era santo? É humano. Mas só eu? Mas ninguém. Ninguém se aborreceu com a cara feia do outro? Não? Ninguém? Vocês são maravilhosos. Todo mundo. Se alguém disser que essa semana não fez isso, já está num nível de consciência, de identificação do ser com suas atitudes. Identificação do ser com as suas atitudes virtuosas, identificação do ser com as suas atitudes de amor, quando nós agimos com amor consciente do que estamos fazendo, é um nível de consciência lá perto de 90% virtuoso. Mas consciência lúcida, isso é de Hope, isso é Gutierrez. Consciência lúcida, eu já sei o que eu tenho que fazer. Quem é que diz assim, eu sei o que eu tenho que fazer, mas é mais forte que eu? Paulo falou isso. Eu já sei o que eu tenho que fazer, mas é mais forte que eu.
Ele reconheceu. Todos nós que estamos aqui hoje, as pessoas que estão frequentando isso aqui, já estão com a consciência lúcida. Mas tem que começar a agir com a identificação de suas atitudes. Porque quando esse conceito de amor, quando esse conceito de humildade está dentro de mim, quando esse conceito de inofendibilidade, de compaixão está dentro de mim, de pureza de sentimentos está dentro de mim, eu não estou confuso. Mas se está o orgulho, se está a ofendibilidade, se está o egoísmo dentro de mim e a maldade está no meu coração, eu estou confuso. E se eu estou confuso, eu já sei que não posso fazer isso. Mas faço. E tem uma coisa, quando a gente já sabe o que não pode fazer e sai fora do padrão virtuoso, a culpa é muito grande. Muito grande. Porque a fase do sono com os sonhos, se dorme a minha consciência virtuosa, os meus sonhos são todos de idealização. Casar, ter alguém, ter carro, ter dinheiro, ser magro. Nós temos a sociedade hoje totalmente confusa, porque a consciência moral, a consciência virtuosa, ela está completamente dormindo. Não quer dizer que ela não exista. Ela só está dopada, adormecida. E a pessoa vai para a porta lá das idealizações. Quando a consciência desperta, eu começo a perceber que o outro não vai me fazer feliz, que eu não vou perder minha paz com a mordida dele. Foi o que Jesus ensinou na cruz. Então é preciso que a gente entenda esse processo de não ser confundido mais. Vamos começar a ter identificação. O que é identificação do ser com a sua consciência virtuosa? Você vai agir, você diz assim, será que eu estou doido para mandar ele a merda, dar uma dilema? Eu estou doido para me calar, para não brigar. Isso não vai me levar a lugar nenhum. Pô, mas eu não quero emprestar, vou negociar com o outro. Ó, se eu posso te emprestar isso, ótimo. É uma forma de amor. Se é amor a você e amor ao outro, você vai ter paz. Você não vai deixar que os cães pisem na sua paz. Porque você não vai perder sua paz pelo outro. Agora, o outro está ferrado. Eu não como para que ele coma. Eu não durmo para que eu poder ajudá-lo. Aí você está num grau muito maior. Então, quando nós começamos a nos identificar com o nosso aprendizado, com o que está na minha consciência, eu começo a ser dono de mim. Pessoas confusas não são donas de si próprias. São escravos do seu próprio instinto. Será que vocês me entendem? São escravos do orgulho, da ofendibilidade, do egoísmo, ou sociedade egoísta, ou sociedade covarde que nós estamos vivendo, é o que nós estamos vendo aí. Aquele que rouba é o egoísta. Então nós podemos dizer o seguinte, olha essa passagem que nós estudamos aqui há pouco tempo, ó. Nem lanceis aos porcos as vossas pérolas. Agora veja só, a simbologia de cão, Estevão, é o que morde, ó. É o que mais tem aí. Cara feio é mordida. Egoísmo é mordida. Agressividade é mordida. Todo dia nós estamos levando mordida. Agora, o porco é aquele que come. Não lancei aos porcos as vossas pérolas. Pérola é uma coisa valiosa. Pérola é minha paz. Pérola é minha felicidade. Mas preste atenção. O que é santo é muito maior. O que é santo é minha evolução. Tá ligado? Tá entendendo isso? O que é santo é minha evolução. O que é santo dentro de mim é o meu amor. Eu não vou deixar de usar o meu amor que o outro me mordeu. O que é santo não se ofende. Mas se eu me ofendi, eu dei pro cão. Se Jesus tivesse ofendido na cruz, ele tinha deixado os cães comer aquilo que era santo dentro dele. Não. A pérola é uma coisa valiosa. Para mim, a minha paz reflete a minha felicidade. Nossa Senhora. E se eu deixar, o porco come. Agora, olha só. Esse ato de comer
É um ato de entregar na mão do outro, de deixar o outro digerir a tua paz. Tem o mesmo sentido. Mas aqui, o porco é aquele que come. Então eu vou fazer uma pergunta. Quem já viu num relacionamento que suga o sangue do outro? Não tem, não? Tem? Eu vejo em consultório isso. O que come a tua paz é aquele que é vampiro. Ele só o quê? Ele só usufrui. Ele vive dos ganhos que você dá. Ele é um egoísta. Já vou falar já de ganhos, que é o maior problema do mundo. Então, essa confusão do mundo, a primeira é falta de propósito. Nós não sabemos o que estamos fazendo aqui. E eu tenho uma boa notícia para vocês, hein? Daqui a 15 anos, nós vamos estar bem diferentinho do que nós estamos hoje, tá? Daqui a 15 anos, os homens aí vão ficar mais carequinha, tem nego que vai ficar mais grande, vai ficar mais gordo. Tem menina aí que o cabelo vai ficar tudo branquinho, vai ficar tudo enrugadinho, não adianta botar botox, esticar, porque vai esticar e não vai resolver nada. Menos aqui a Poliana. Poliana não, Poliana vai ficar sempre esticadinha. Então eu posso dizer para vocês que Jesus está dizendo assim, ó, não dê o que é santo aos cães, nem aos porcos, para que o cão não pise nisso. O que é pisar, ó? Eu fui pisado pelo outro, ó. Fui machucado pelo outro. Os cães. E esses cães te dilacerem, te machuquem nesse processo. Então, eu posso começar Jesus. Jesus escrevia por parábolas aqui. São pequenas parábolazinhas. Mas tem muito discernimento. Então, nós estamos confundidos. Então, eu posso fazer uma pergunta para vocês? Vamos ver tudo que a gente está estudando para ver se Paulo tem razão. Quem hoje pediu alguma coisa para si mesmo? Quem hoje fala, meu Deus, você pode pedir alguma coisa para você? Fernando, pode pedir alguma coisa para você? Eu gosto do Fernando. Fernando, ele está sempre aí quietinho, mas está sempre prestando atenção. Vamos lá, Fernando. Você pode pedir alguma coisa para você? O quê? Evolução. Não peça não, porque evolução... Não peça evolução. Ó, se você pedir evolução, você tá ferrado. Sabe o que ele vai mandar? Cara feia. Ele vai mandar egoísmo. Ele vai te mandar agressividade para tu evoluir. Não peça isso não. Você vai se ferrar. Tem que pedir paciência. Não pede paciência. Você tá ferrado. Se pedir paciência, vai vir cara feia. Oportunidades, né? Vai dar. Bom, vem oportunidade. O que é que eu tenho que pedir para Deus? Coragem. Força para vencer quem? Quem é que me confunde? Os meus instintos. Eles já vêm prontos. O self vem. Só o potencial que tem que ser desenvolvido, que é o amor. Mas os instintos estão prontos. Coragem para enfrentar esse orgulho, essa ofendibilidade, essas ilusões do egoísmo. Porque a gente não olha para o nosso rabo. Coragem para não se magoar. Coragem para cuidar, mesmo sem ser cuidado. Compreender sem ser compreendido. Se doar, querendo o melhor para o outro. Não julgar. Eu peço todo dia coragem, eu peço forças. Não peço mais nada. Por que não precisa pedir? Porque Deus sabe tudo que você precisa. Tudo, tudo, tudo. Porque fé não é acreditar, é confiar. Confia que o que Ele está te dando hoje, dona Miriam, é o que a senhora precisa passar. Para deixar de ser orgulhosa. Para deixar de se ofender. Alguém está reclamando aí do marido? Alguém está reclamando que foi abandonado? Não reclama, não. Vai vir coisa pior.
Tem que aprender. Fala, Fernandão. Posso Pode pedir o quê? Deve. Fernando, você tem que fazer intercessão. Deve. Olha, eu mostrei aqui as diversas curas de Jesus. Lembra? Quando Jesus disse assim, não sei se você assistiu, os teus pecados são perdoados, Jesus não perdoa ninguém, porque ele não se magoa. Isso é responsabilidade nossa. Os pecados são perdoados, é que muitas vezes as nossas faltas graves, que vão ser cobradas numa existência, elas são adiadas para frente. E o Fernando, uma das formas de adiar isto é a intercessão dos outros, o amor dos outros. Quando você pede para os outros. Uma prece coletiva em prol de alguém é fantástico. Uma prece coletiva em favor de uma pessoa é fantástica. É uma intercessão, Fernando. Então, pedir para os outros, sim. Mas Deus sabe tudo que você precisa, Fernando. E o que você tem hoje, como casamento, como filhos, como trabalho, é o que você necessita. Não tem nada errado. O amor verdadeiro, ele não é sexual, ele tem uma amplitude muito maior que isso. Eu gosto dos gregos, que ele define 3 formas de amor. O amor filial, que é de pai e mãe para filhos. O ágape, que é a amizade. E o eros. Se não tiver ágape, não tem eros bom, não. Se não tiver amizade pelo meu companheiro, para minha companheira, se a gente não tiver amizade pelo outro, não vai. O eros passa rapidinho, porque é a paixão. E o grande problema hoje é que as pessoas estão casadas usurpando a felicidade dos outros, porque é um vampiro daqui com um vampiro de lá. Então eu posso dizer que nós temos que começar a deixar de ser confundidos. E o orgulho confunde? Então vamos ver lá. Respondendo melhor ao Fernando. Eu posso pedir para os outros? Então vamos ver, Fernando. Teve aqui a cura de um leproso. Eu não vou ver isso não, porque eu já vi. Exercício 22 de Mateus aqui. É o capítulo 8, versículo 1 a 4. Fernando. Ele cura aqui um leproso. Mas esse leproso, ele se ajoelhou. Entendeu? E disse assim, se você quiser, Senhor, se quiseres, pode me tornar limpo. Abre teu microfone aí, Fernando. Esse leproso adorou Cristo, ele se ajoelhou, botou a cabeça no chão, Senhor, se quiseres, pode me tornar limpo. Ele demonstrou fé em Jesus, Fernando? Sim. Ele acreditou? Sim. Ele confiou? Sim, confiou plenamente. Mas ele exigiu? Se quiseres. Se quiseres. Ele não me disse assim, cura-me. Entendeu, Fernando? Se quiseres. Se vocês quiserem, Fernando, se você quiser pedir alguma coisa a Jesus, a Deus, se você quiser, mestre, se você quiser, meu pai, pode. Assim você pode pedir. Porque é humildade, entendeu, Fernando? Porque se você pedir, cura-me, me dá isso, é egoísmo. Entendeu? Aí, ó. Então a primeira coisa que você pode é isso aí. Depois tem uma cura no versículo 5 ao 13, um centurião. Esse centurião, no The Chosen, está mostrando que ele já era um cargo muito mais alto que centurião. Ele era, eu acho que... Hein? O Gaius. Ele era já, acho que, o vice-presidente lá da região da Judéia. O outro foi preso, porque matou um judeu, matou uma menina, e ele foi promovido de centurião. Era um pretor.
Então, olha o que acontece. Ele chega para Jesus. Agora, Fernando, presta atenção, ó. Senhor, o meu criado está em casa paralítico e horrivelmente atormentado. Jesus disse assim: eu irei e o curarei. Presta atenção, Fernando. Aí o centurião, porém, replicou-lhe: Senhor, não sou digno que entreis debaixo do meu telhado, mas somente diz uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo para este, vai e ele vai, e ao outro, vem e ele vem, e ao meu servo, faz isso, ele faz. Aí Jesus, ouvindo isso, admirou-se e disse aos que seguiam: em verdade vos digo que a ninguém encontrei Israel com tamanha fé. E ele era um gentio, ele era romano. Então, olha aqui, ó. Ele diz assim, ó. Então Jesus disse ao centurião: vai-te e te seja feito assim como creres. Na mesma hora, o criado sarou e andou. Agora, Fernando, o que este cara aqui demonstrou? O primeiro lá, o leproso, disse assim: que se quiseres, me cura. Foi humildade? Foi. Foi humildade. Muito bem. E esse aqui? Muito. O outro estava numa situação de desamparo e pediu para si, mas com humildade. Este pediu para si ou pediu por um servo? Ele pediu uma intercessão, mas ele era um homem poderoso. Ele podia mandar buscar Jesus para conversar com ele? Mas ele foi a Jesus? Não, ele se ajoelhou na frente de Jesus. Então presta atenção o que é uma intercessão, porque a única condição de você pedir para o outro, Fernando, é a tua humildade. Entende? Ele foi muito humilde, porque ele não se sentiu à altura de Jesus, ele creu em Jesus, ele acreditou em Jesus e disse: você não vai no meu telhado porque eu não sou digno que você esteja lá, porque eu sou imperfeito. Aqui está uma intercessão, porque se nós pedimos para os outros, da boca para fora, mas se nós temos sentimento de amor, se nós temos sentimento de humildade, nós não estamos confundidos. Nem o leproso estava confundido, nem o centurião estava confundido. E estou respondendo a Fernando. Você pode pedir. Para você pode, mas desde que você deixe não uma exigência, e sim um pedido que se faça segundo a sua vontade. Porque Jesus pediu, Fernando, no Getsemane, na véspera de ser crucificado, ele disse assim para Deus: afasta de mim essa dor, esse cálice, Fernando. Mas quando ele pediu, afasta de mim esse cálice, imediatamente ele disse: Pai, que se faça em minha vida segundo a tua vontade. Na mesma hora, ele confiou em Deus, que foi o primeiro. O segundo é muito maior nesse processo de pedir. Mas a cura de Pedro, ele, na versículo 14 e 15 do capítulo 7 de Mateus, capítulo 8, aliás, eles tinham pregado, vai à casa da sogra de Pedro, ela estava acamada. Ela não pede nada. Ele põe a mão na cabeça dela, a febre desaparece, ela levanta e vai servi-los. Ô, Fernando, ela pediu alguma coisa, Fernando? Não. Ela tinha mérito? Jesus, talvez não. Ela era muito humilde, ela era muito bondosa. Ela levantou e foi servir. Foi dar comida para eles, esquentar comida para eles. Então, Fernando, se você tem mérito, precisa pedir, Fernando, a bênção flui. Ou diretamente de Deus para você,
ou vem por indireto outras pessoas que vão te ajudar, Fernando. Por isso que nós não devemos pedir para nós. Então eu pergunto, sogra de Pedro estava confundida? Pediu nada. Tá claro? Ok? Mas agora veio o ponto de hoje. Olha, gente, eu estou tocando nesse assunto, porque esse assunto não é pouco importante, não. Agora vamos lá. Vamos aqui, então, no capítulo 8, para quem quiser. No capítulo 8, versículo 18 a 21. Eliane, tá com a apostila aí? Versículo 18 a 21. Vamos ler. Agora, lembra que eu falei para vocês que nós não podemos viver sem propósitos? E que nós somos confundidos por esse mundo, pelo orgulho? Eu vou dizer para vocês, como é que as pessoas vão deixar de estar confundidas pelo mundo? Jung fala uma coisa muito interessante. Um sintoma grave, neurótico, é a grande oportunidade do indivíduo se colocar de pé e evoluir e parar de sofrer. Se ele tem um sintoma grave, ele já está no fundo do poço ou não? Tá. Ele diz que uma depressão é a grande oportunidade de nós começarmos uma vida nova. Mesma coisa do sintoma. Mas isso, a pessoa tem que entender que tem que ter propósito na vida. Então, eu posso dizer que as pessoas só vão deixar de ser confundidas 93% através de sofrimento. Mas o Chico Xavier tinha uma coisa muito interessante. Ele dizia assim, você está sofrendo, minha filha? Você está sofrendo, meu filho? Você está sofrendo, minha filha? Não foi suficiente ainda. E ele repetia sempre isso. Aí um dia a pessoa já não aguentava mais de sofrer, mas, pô, até Chico, até quando eu vou sofrer? Ele disse, tem o seguinte, você caiu no poço do sofrimento. Você só vai parar de sofrer, minha filha. Só tem chance de sair desse sofrimento quando for suficiente. Isso, mas como? Quando você chegar no fundo do poço. Fundo do poço pode ser um câncer? Sim ou não? Uma perda de emprego? Uma perda de uma pessoa que te amava? Porque tem gente jogando pessoas que amam fora aí de montão, viu? Mas depois outra pega. Entendeu? Porque é isso mesmo. Aquela hoje que eu botei lá que o meu marido era bom, maravilhoso, carinhoso, tudo, mas não era espírita, é uma que estava jogando fora o marido, entendeu? Porque as pessoas estão sem propósitos. Propósito é ser magro. Propósito é ter dinheiro. Propósito é ter apartamento novo, carro novo. Propósito é ter alguém que vai me amar, porque eu mereço. Então eu pergunto, quem é que está sofrendo aí? Sou eu? Não foi suficiente. Está com mágoa? Vai ter que chegar no fundo do poço. Está com culpas? Vai ter que chegar no fundo do poço. Está narciso? Vai ter que chegar no fundo do poço. Está iludido? Está confundido pelo mundo? Pelos seus instintos? Vai sofrer. Então lê para mim, Eliane, por favor, 18 a 21. Você vai direto para esse exercício, você não vai falar dos Não, eu vou mostrar a confusão aqui para você. Tá. Versículo 18. Vendo Jesus uma multidão ao redor de si, deu ordem de partir para o outro lado do mar. 19. E, aproximando-se um escriba, disse... Eu fiz merda aqui, peraí. Não é isso não. Aí eu não quero hoje. Não, desculpe, capítulo 8, de 23 a 27. 23, Não, também não é. Não é. Que coisa, eu tô ficando meio velho mesmo. Olha que eu selecionei e acabei me perdendo hoje aqui. O velho tá meio... Chico não tá falando com o Teco? Tá maduro, né?
É. Mas eu sei a passagem. Eu sei a passagem. Espera aí. Eu fiz confusão quando li hoje e eu vi uma coisa que não estava aqui. Então, eu vou mostrar para vocês no Evangelho, depois, eu acho que nós já vimos isso aí. Já passou. Está em Mateus antes. Jesus estava pregando e as pessoas começavam a seguir Jesus. Ele virava assim e dizia assim: o que buscais atrás de mim? O que buscais? Por que as pessoas acompanhavam Jesus? Porque tinha pão, porque tinha multiplicação de peixe, porque tinha cura. Eles queriam ver os milagres, né? Aí a multidão começou a sumir um, sumiu outro, sumiu outro. Aí um rapaz disse assim para ele: mestre, eu quero te seguir. Você quer me seguir? Vai lá, vende tudo que tu tens e me siga. Vai lá, vende tudo que tu tens e me siga. Então, primeira pergunta. Jesus queria que o rapaz vendesse a casa dele, os imóveis dele, o gado dele. É isso que ele quis dizer? Para seguir Jesus, não pode ter que tipo de apego? Apego material. E o apego material gera um egoísmo da posse. Então, primeira falta de propósito na vida são os apegos materiais. Esses apegos, a gente vê que na terapia o maior problema é o ganho material. O que o outro pode me dar. O que o outro pode me dar materialmente. Isso é uma desgraça. Pessoas metades, elas ficam querendo pessoas que podem suprir a parte material. Não, isso não está errado. Ter um companheiro, uma companheira que pode ajudar nas despesas, não tem problema nenhum. Mas eu não posso viver em função disso. Então ele não queria que o rapaz vendesse as suas propriedades. Ele disse assim: para me seguir tem que ter desapego material. Tem que estar pronto para dar materialmente? Sim ou não? Quem é que hoje está desapegado materialmente? Vamos lá. Quem é que está com o armário cheio de sapato, não dá nada? 80 pares de sapato, 35 bolsas. Poliana. Quantos pares de sapato tem lá, Poliana? Uns 20, hein? Mas eu dou bastante. É, dá. Mas dá chorando. Ai, meu sapatinho que eu gostava tanto. Não, mas eu faço bastante doação. Eu fico tranquila porque eu dou bastante. Então eu pergunto, primeira coisa para parar de sofrer, os sapatos são seus? Só? Não são meus. A roupa é sua? Não, São empréstimos são empréstimos. para você usar? Sim. Mas se você não usa mais, faz alguém feliz com tudo isso. Isso mesmo. Esse desapego material é o primeiro Bernadette que nós vamos ter. Mas não é fácil. Porque Jesus disse, Calegari, que nós temos que ser fiéis no pouco. Fiéis no pouco é o seguinte: eu tenho pouco dinheiro, mas eu divido por desapego material com o Estevão. E se eu amo verdadeiramente o Estevão, de uma forma incondicional, eu dou até que vai me faltar. Esses testes todos nós vamos passar. E ele diz: se nós conseguirmos ser fiéis no pouco, não tendo apego material e afetivo, Deus vai nos dar muito, muito, para que nós continuemos sendo fiéis. Porque a quem muito foi dado, muito vai ser cobrado. Mas quem é fiel no pouco, não vai faltar nada para continuar fiel. Então, Jesus tinha uma sabedoria, a sabedoria do Cristo era uma coisa. Então, eu não estou confundido. Eu estou confundido quando eu ficar apegado a coisas materiais. Então, diz que a primeira condição para segui-lo era o desapego material.
E aí o outro disse, eu também quero te seguir. Ele disse, tá bom, vem. Mas o outro disse assim, não, mas deixa primeiro enterrar meu pai. Olha só como é que é cruel o que ele fala, né? Vai lá, venda o que tu tens. É cruel, hein? Não, o rapaz foi embora. Foi embora. Deixa primeiro enterrar meu pai. Ele disse, não, deixa os mortos enterrar os mortos. Estevão, quem é o morto que vai enterrar o morto? Quem é o morto que vai enterrar o morto? É aquele que não acordou para a vida espiritual. Então vamos lá. Segundo Francisco, o morto que vai enterrar o morto está vivo. O morto que vai enterrar o morto é o que está sofrendo pela morte do morto que morreu. Vocês entenderam o que eu estou falando? Francisco de Assis diz que os mortos são aqueles que sofrem. Quem tem mágoa, quem está preso a defunto antigo, quem está achando que vai ser feliz através dos outros, e são mortos. O que tem de cadáver ambulante aí? O que tem de cadáver ambulante aí? É brincadeira. O que é os mortos? Jesus não estava proibindo o cara enterrar o pai. Não. Isso é um costume judeu. Ele está dizendo assim, para me seguir tem que ter desapego afetivo. Vocês entendem o que é desapego afetivo, gente? Sabe por que eu não posso fazer isso? Porque a minha mulher não deixa. Sabe por que eu não posso ir ali? Porque o meu marido não deixa. Sabe por que eu não posso ajudar lá? Porque meu filho não deixa, eu tenho que cuidar do meu filho. Estou cansado de ver isso. Nós somos confundidos por um amor afetivo próximo, paternidade e maternidade. Nós somos altamente confundidos achando que as pessoas nos pertencem. Marcel, já teve esposa, Marcel? Não era sua, né, meu filho? Já tem outra. Mas tudo bem. Mas se você ficasse apegado àquela primeira que foi, você estava confundido. Então, Jesus mostra duas coisas importantes nos nossos propósitos do nosso self. Nada nos pertence. Eu nasci para aprender a amar. Tudo que eu recebi foram talentos na vida, as coisas materiais e as relações afetivas. Mas eu posso dizer que no consultório o que a gente está vendo é as pessoas apegadas, confundidas. As pessoas acham que as outras pessoas vão lhe fazer feliz. Os estoicos dizem assim, não se confunda, não coloque a sua felicidade, o seu livre-arbítrio, em cima do livre-arbítrio do outro. Se o outro não te quer, não fique confundido por isso. Tu vai ficar botando o teu livre-arbítrio em cima disso? Mas deixa ele cuidar da vida dele. Porque a gente fica esperando que aquilo venha acontecer. Tu anotou, dona Poliana, aí? Pode esperar, não. O livre-arbítrio do outro, daquele homem que você gosta, pode ser que ele não te traga. Não venha para você. Entendeu? Senão você fica confundido. Aí você vai sofrer. Então eu comecei a dizer o seguinte: qual é a extensão da porta larga, Estevão? Eu falei um pouco da extensão. A porta larga, os instintos, é imensa. Tudo que os instintos produzem. Mágoas, culpas, rancores, sentimento de inferioridade, sentimento de abandono, sentimento de rejeição, ódio dos outros, dependência emocional, apego material, apego afetivo, nossa raiva, dando de demo, dando de anjo, se acovardando, sim, querido. Nós só vamos deixar de estarmos confundidos quando fizermos o que Paulo falou. Aquele que vive em Cristo, por Cristo e para Cristo, nunca será confundido pelas religiões, nunca será confundido por um casamento, nunca será confundido por uma paternidade, porque vai viver no mundo sem ser o quê? Eu não sei, não. Vocês me acharam muito aí. Fernando me achou muito extraterrestre hoje aí. Eu peguei pesado, hein?
Então a minha pergunta é o seguinte: quem é que anda confundido aí, hein? Quem está achando que religião salva? Não salva, não. Jesus disse que o maior de todos é aquele que mais o quê? Servir. E foi lavar os pés dos discípulos. Humildade, inofendibilidade, amor por nós. Jesus está pronto para lavar os nossos pés, mas nós precisamos deixar que ele lave, porque o nosso orgulho não permite. Nós não permitimos sermos amados. Nós queremos ser amados pelos outros. Então, gente, eu vejo pessoas que entram, pessoas que saem aqui. Hoje nós chegamos a 59, sei lá, acho que eu cheguei, a última vez que eu vi estava 59, 60, não sei. Mas eu não estou confundido. Eu estou com vocês aqui no domingo. Se tiver uma festa na minha casa, eu disse, pergunta meu filho Gabriel que está aí. Hoje eu chego, eu estou cansado, porque hoje já foi, o negócio já foi meio duro. Mas eu posso dizer o seguinte, de 6 horas, de 7 horas a 8h30, de 6 horas a 7h30, eu estou aqui com vocês. Mas nós estamos sempre fazendo escolhas na nossa vida. As escolhas confundidas nos levam pelo caminho da ilusão. E as escolhas que nos fazem amar sem sermos amados são as escolhas que nos colocam de pé num outro processo de vida. Quem quer falar? Fernanda Fernandes. Quer acrescentar um comentário aí, querida? Não? Fefe, não está me ouvindo? Então me diga. Estás confundida, mulher? Eu espero que não. Eu nem... A gente vai fazendo escolhas de vida fora e às vezes a gente demora um pouco para ver que está confundido, né? É, Mas porque a porta larga da ilusão é como diz Buda. Você, em vez de atravessar o rio na vertical para a sua evolução, você entra e aquela água está gostosa, você fica olhando para cima e você vai. Agora tem o seguinte: a cachoeira é tão grande, viu, Estevão, que tem 50 metros, tu não cai de uma vez, não. Tu bate numa pedra e fica ali sofrendo. Ai, bate com as costas. Depois cai noutra pedra, até que chegar embaixo da cachoeira, às vezes demora 20 anos, 25 anos, 30 anos. As quedas são muito lentas, entendeu, Fefe? É progressivo. Essa confusão é tão ardilosa, ela nos confunde tanto, o orgulho nos confunde tanto, esse egoísmo nos confunde tanto, esse eu nos confunde tanto, que a gente vai caindo, caindo, sofrendo, 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 até que chega no fundo do poço, que é o fundo da cachoeira. Quem quer falar? Quem é que está confundido aí? Eu gostaria. Diga, Estevam. Eu acho que constantemente, né, a gente, por estar imbuído no dia a dia, ou sei lá, por qualquer outra razão, a gente acaba esquecendo disso, a gente acaba se confundindo. Principalmente no tocante a que nada nos pertence. Isso é uma graça de Deus. O nada nos pertencer é uma graça de Deus. E mesmo assim, a gente não percebe. Você quer ver? Eu acho que eu já falei isso daqui, mas nunca é demais repetir. Quando nós não temos nada, mesmo assim a gente luta para ter. Mas luta para ter não é o suficiente. Luta para acumular. Dando a impressão que vamos carregar isso, né? Vamos ter para... Nós, detalhe, se Deus não tivesse dado essa graça, qual? De que tudo que é material é dele. Não carregamos. É empréstimo para nós. Empréstimo. Essa graça. Como essa graça a gente já é egoísta, imagine se nós não tivéssemos essa graça. A gente ia ter 1.200, sei lá, pares de sapatos
Ah, é bom, eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais. Ou seja, a gente mesmo tendo a graça, é difícil para nós, digo generalizando, né? Para nós compartilharmos o excesso. Então, essa é uma graça que faz com que nós não caiamos em um problema maior, que é nos perdermos mais ainda no mundo material. E aí, a gente tem condições mais fáceis de seguir Jesus. Não que seja fácil seguir Jesus, mas pelo menos assim, ó, o material não é de vocês, vai. Pronto. Mas é verdade. Ó, eu podia dizer, você sabe por que nós estamos confundidos no mundo? Porque nós somos crianças. Nós temos dentro de nós uma criança. E essa criança nos domina. Essa criança gosta de colo, gente? Gosta. Gosta de abraço? Gosta. Essa criança gosta de atenção? Gosta. São os nossos instintos. Então, essa criança que habita em nós nos faz um adulto confundido. Porque nós vivemos na busca do prazer. Não está ruim. Eu tenho o maior prazer de estar aqui. O grande prazer da vida é amar, é dar. Quando eu começo a dar, quando eu começo a esquecer de mim e começo a dar, aí eu vou num processo de evolução muito espetacular. Mas quando eu quero receber para estar feliz, a gente cai num processo violento. Então, eu acho que amar o prazer de amar é não estar confundido. Eu amo o prazer de te amar. Eu não tenho compromisso contigo. O compromisso que eu tenho é com o amor que eu sinto por você. Porque se eu tenho compromisso com a Bernadette, eu dou e quero receber. Porque compromisso é contrato. Entendeu, Bernadette? Não. Amar o prazer que o outro me dá é instinto. Amar o prazer. Gostar do prazer que eu te dá é instinto. É humano. Mas o amar o prazer de amar é amar onde você ama e não espera nada do outro. A sua felicidade é proporcionar a felicidade do outro. É o que nós não fazemos. Nós achamos que felicidade é uma coisa que vem para nós. Não vem. E nós nos confundimos. Nós nos confundimos quando nós nos sentimos abandonados. Nós nos confundimos quando nos sentimos aceitos. Quando não nos sentimos valorizados. Quando as pessoas não olham para nós. Quando as pessoas não vivem em função de nós. E nós estamos sempre sofrendo esse processo da própria vida, né? Vamos lá. Quem quer falar? Laurinha, tá aí, Laura? Laura tá aí? Não sei se Laura tá aí. Laura Truzzi. Entendi a Áurea. Hein? Estava entendendo a Áurea. Eu sempre não sei se era. Áurea ou não, é Laura. Laura Truzzi. Você quer colaborar com isso que eu falei hoje aí? Isso toca muito a gente, né? Eu acho que tudo que vem, todas essas reflexões, esses pensamentos, tudo isso mexe muito com a gente. Uhum, Não tem como a gente ser tocado de tudo isso e transformado disso. uhum. Refletir muito, não tem um domingo, né? Não são todos que eu consigo estar presente, mas os que eu consigo. Mas a nossa escola de psicanálise, Campinas e São Paulo, Áurea, é uma escola para desconfundir a cabeça da pessoa. A psicanálise moderna que a gente ensina é uma psicanálise para desconfundir, para tirar as pessoas da porta larga da ilusão. Por isso que é. Mas nesse momento confunde, né, Wilson? Hein? Até você, num primeiro momento, eu acho que o que vem, todo esse conhecimento leva a gente para uma confusão. É verdade. Mas porque ninguém dá o que não tem, né, minha filha? Entendeu? Então a gente tenta descomplicar as coisas. Você vai estar lá amanhã para almoçar? Não, né? Acho que eu não vou conseguir depois de. Então você me avisa, tá bom? Para não deixar
Da outra vez eu te abandonei, deixei você lá com o marido, tá bom? Vamos lá. Vamos lá, tem gente aí para falar, poxa. Tem gente para colaborar. Mais ninguém? Eu sabia, eu estava te esperando. Fala, Ana. Eu estava pensando, né, sobre o propósito. Aí me veio aquela frase, acho que é da Alice do País das Maravilhas, né, que alguém pergunta para onde ela quer ir. E aí, né, eu não sei direito a história, mas responde, não sei. Se eu não sei, qualquer lugar serve, né? E aí me veio essa analogia do propósito, né? Qual é o propósito que eu tenho, né? Aonde eu estou e aonde eu quero chegar. Mas eu sempre vejo assim que o propósito, a gente precisa ter uma missão. Porque o propósito, eu usaria qual é o meu propósito, né? Aonde eu quero chegar, como eu me vejo hoje no presente, como eu me via no passado, como eu me via no passado e como eu quero viver no futuro. E aí, dentro do propósito, me cabe que a missão. Porque o propósito é qual o meu propósito? E a missão, como eu vou chegar até lá? Mas, Ana Paula, preste atenção que Jung fala. Você, para chegar nesse propósito, você tem que sofrer. Por isso que ele diz que é uma benção o sintoma, é uma benção uma depressão, é uma benção uma perda. Porque você só acorda para esse propósito quando a vida, ó. Porque a lei de causa e efeito é violenta, né? Ela não nos pune, ela nos reeduca. Então você vê, você tem muitos pacientes, você sabe. As pessoas entram lá completamente perdidas, achando que o outro vai fazer feliz e estão sofrendo, elas vão procurar. Então você começa a mostrar que ela que vai ter que resolver aquilo. E nada. As pessoas têm que muitas vezes chegar no fundo lá no poço. Tem que cair na cachoeira para começar a acordar. E é aquilo que a Laura falando, né? Às vezes essa confusão, porque tem uma metáfora que fala, né, da loja de talento. As pessoas, elas querem comprar, né? Alguém chegou e falou, eu quero 1 quilo de ternura, eu quero 1 quilo de fraternidade. Enfim, a vida não é uma compra, né? É um exercício que nós temos que fazer todos os dias. Ali só se fornece as sementes. Você que tem que plantar, é o teu self. Você tem que plantar o self. Entendeu? A vida não te dá as virtudes prontas. Você tem que se plantar. Então, a vida está te dando uma semente de humildade, uma semente de inofendibilidade, uma semente de desprendimento. Está dando tudo isso. Mas você tem que plantar. É isso. Como que eu vou plantar isso, né? Nas relações. Nas relações. Então, se me perguntar para onde eu quero ir, qualquer local onde eu possa ser útil de alguma forma, atendendo às minhas intenções e meu propósito. Aurinha, dá sua contribuição aí, querida. Eu queria falar que a vida não nos dá segundo os nossos desejos, mas as nossas necessidades. E mais do que isso, temos que estar sempre vigilantes, né? Orar e vigiar, porque é tão fácil entrar na porta larga, é tão fácil no dia a dia a gente se desviar do caminho, se deixar confundir. Nossa Senhora, é muito fácil. É muito fácil você ser confundido pelo mundo. Ó, beleza física, cuidado, hein? Dinheiro, vai te confundir. Tá certo? Cargos de poder, vai te confundir. Tudo isso vai te confundir. O orgulho, vai te confundir. Tá? Então, nós nos confundimos por todos esses estereótipos que a sociedade cria na nossa personalidade. E por isso que nós estamos sempre comendo bombril aí, sofrendo esse processo. Mais alguém quer falar? Ninguém? Vocês são maravilhosos. Diga, Fernando. Eu não sei se está no finalzinho, tá? Não sei. Não, mas pode falar, querido. Pode falar. Com relação ao passado, sobre os milagres de Jesus, né? Então você comentou que os milagres, eles são uma suspensão, um adiamento da... Sim. É. Mas
quanto àquela passagem que Cristo estava no cenáculo, né, com os discípulos, e soprou sobre eles, né, dizendo, receber o Espírito Santo, e disse, aqueles a quem perdoados os pecados serão perdoados, Mesma coisa. e aqueles a quem retiverem serão retidos. Então preste atenção, Fernando. Preste atenção. Pedro ressuscitou muito mais que Jesus. Eles viveram muito mais no sacerdócio que Jesus, todos eles. Quando eles curavam, eles tinham o poder de dar esse adiamento. Entendeu? Foi o que Deus concedeu a eles, entende? Você, Fernando, um dia terá esse poder de adiar. Entendeu? Os espíritas dizem que esses espíritos superiores, muito elevados, eles têm esse poder, porque é uma concessão de Deus, entende? É uma conquista deles, entende, Fernando? Então, da mesma forma que Jesus, os teus pecados estão perdoados, ele deu essa capacidade de discípulos fazerem a mesma coisa que ele, para mostrar que era possível, entendeu, Fernando? Segundo a vontade do Pai. Porque eles precisavam fazer isso para que o cristianismo tivesse se consolidado, Fernando. Então, da mesma forma que Cristo deu o adiamento, hoje, muitas das nossas bênçãos, Fernando, são esses adiamentos, entende? Mas depende muito do seu mérito, entende, Fernando? Então, se você muitas vezes tem um câncer brabo, se você não se revolta, se você luta, se você está resignado, aquilo ali minora o processo, reduz, é uma coisa. Agora, quando uma doença grave dessa é curada assim repentinamente, é um adiamento. Mas se você continuar orgulhoso, Fernando, se você continuar egoísmo, coisa pior vai te acontecer, entendeu, Fernando? Mas isso foi uma delegação. Uma delegação. Como Jesus, como Deus delegou a Cristo, foi Deus que delegou isso aos discípulos, para que essa obra se colocasse. Por isso que tem gente hoje, Fernando, que cura. Mas são delegações da espiritualidade maior que a de Deus, entendeu? Porque tudo ele fazia em nome do Pai, entendeu? Tudo vem em nome de Deus nesse processo. Wilson, você quer dizer então que existem espíritos, de acordo com a evolução, que podem aliviar o caso? Sim, pode. Reduzir um karma. Mas isto é um habeas. É como se diz, Fernando, você está todo endividado, você deve 1 milhão. Você pede para a pessoa assim, poxa, me dá aí um adiamento para começar a te pagar daqui a 4 meses. Mas se nesse adiamento você começar a gastar mais, vai chegar lá no coisa que você está ferrado, entendeu? Então, esses adiamentos, eles acontecem, Fernando. Você pode ter certeza que acontece. Mas depende muito dos... É um adiamento. Perdão dos pecados é um adiamento. E ele deu esse poder também para os discípulos, entendeu, Fernando? E você vai ter esse poder futuramente. Daqui a alguns milênios, você vai ter. Você é um Deus, Fernando. Jesus disse assim, você, Fernando, é um Deus. Você vai chegar a um ponto que você vai fazer mais do que eu estou fazendo hoje. Lógico que ele está muito mais evoluído nesse processo. Mas a gente tem essa capacidade, dentro das nossas limitações. Quando você minora o sofrimento de alguém, Fernando, é uma forma de adiamento também, entendeu, Fernando? Isso é muito relativo, Fernando. Você é um cara inteligente, ó. Se você ajuda financeiramente uma pessoa que está precisando muito, entendeu? E naquele período que você está ajudando, você deu um adiamento daquele sofrimento, entendeu, Fernando? Todos nós, de certa forma, com o nosso amor, tá entendendo, Estevão? Nós adiamos, muitas vezes, o sofrimento do outro. Com uma concessão material, com uma presença afetiva, com um cuidado que você pode ter por uma pessoa que sofre, que está com uma enfermidade. Então, Fernando, esses adiamentos são relativos, entendeu? Mas para ele, Cristo, e para os discípulos que estavam precisando propagar esse processo, isso veio diretamente. Mas não tem aqui, Fernando, quem não adie. Você já ajudou uma pessoa desinteressadamente, Fernando? Sim, algumas vezes. E viu ela sorrir? Sim. Então você viu que naquele ínterim, naquele espaço, você adiou aquele sofrimento. Tem uma coisa muito importante, Fernando, que eu quero te dizer. Quando você ajuda materialmente uma pessoa, isso tem que ter um prazo, viu, Fernando? Sabe por quê?
Porque senão você faz a pessoa dependente de você, fraca, entendeu? O que é uma pessoa fraca? Ela não enfrenta dificuldade financeira. Você pode dar um adiamento para ela, ó, vou te ajudar, ó. Mas a pessoa tem que se movimentar, Fernando, para solucionar aquele problema dele. Senão você está carregando no colo. Você compreendeu, Fernando? Mas quando você ajuda transitoriamente uma pessoa, com uma palavra, com cuidado, vocês também estão dando de um adiamento. No consultório, Aura, a gente faz esses adiamentos. Porque a gente ajuda essa pessoa a parar de sofrer. Ele compreende aqui, então ele para de sofrer. Principalmente com os apoios materiais e afetivos. A gente dá adiamento. O que eu não posso é carregar aquela pessoa no colo a vida inteira. A não ser que. Só se ela tiver uma deficiência muito grande, mental. Aí você tem que ajudar. Entendeu? Mas se não tem, aquele adiamento que você dá para a pessoa resolver aquela insolvência financeira tem que ter um prazo marcado, senão a pessoa fica dependente daquilo, Fernando, e fica muitas vezes fraca, sem enfrentar as suas próprias dificuldades. Não sei se você entendeu o que eu falei, Fernando. Todo mundo entendeu o que eu falei? Ajudar sim, carregar no polo não pode. Entendeu? Valeu o dia de hoje? Quer falar, Calegari? A minha sempre faz um fechamento assim, que nesse processo evolutivo nosso, às vezes nós nos confundimos. A gente está em paz, por exemplo, de repente eu me confundo entre sofrimento, eu afastei da lei do amor. E aí aquele contraste que você sempre fala, né? E o autoconhecimento vai me fazendo com que, nesse processo evolutivo, quanto mais eu vou compreendendo, quanto mais vou estar frente com Cristo, menos causa e efeito, menos reeducação, mais compreensão, mais doação. É verdade, é isso mesmo. Então, o recurso interno a gente dá. Mas esse recurso pode criar um estado de consciência onde você tem consciência lúcida, mas você não age. Você continua confundido pelo mundo. E você só vai parar de ser confundido quando a consciência está lúcida quando você começa a sofrer. Ah, eu sei tudo isso. Tem gente que tudo que você fala lá eu já sei. Falei, não é ser, não, é viver isto. Então, quando nós começarmos a ter atitude de amor identificado com aquele amor e por que nós estamos amando, aí nós estamos num processo de evolução maior. Porque a maior parte da sociedade está dormindo. A consciência virtuosa, empática, está dormindo. E vive nos sonhos das idealizações. Casar, ter filho, ter alguém na vida. E a gente está preso a todo esse processo instintivo aí, que só vai nos fazer sofrer. Então vamos fazer a nossa oração. Não pode, é. É isso aí que é o processo. Vamos lá. Quem quer fazer a nossa oração de uma forma simples, objetiva? Vamos lá. Ninguém? Eu faço. Então vamos lá, Dalva. Senhor, gratidão por estar aqui nesse momento, por nos dar essa oportunidade de podermos evoluir, aprender e aplicar no nosso dia a dia todos os nossos aprendizados, que ele não só sirva para a nossa evolução, mas como para a evolução do próximo. Estamos muito gratos e que todos os domingos e todos os momentos em que formos convidados a nos lembrar de que o Senhor nos dá a oportunidade de podermos livrar-nos do sofrimento e das ações que nos traz tristeza, que possamos aceitar e sermos, Senhor, gratos na paz e no teu amor. Gratidão. Que assim seja. Tá bom? Então, um beijo para vocês. Fique com Deus. Domingo que vem estaremos juntos. Beijo. Beijo. Boa semana. Beijo. 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 Lindo.
Jura? Tchau, tchau, boa noite. Tchau, amigo. Oi, seu Wilson. O Maurício mandou abraço, viu? Hein? Não escutei, Luciana. Maurício, Quem que mandou? netinha. Marus? Ah, Boa noite. boa noite. Ó, minha neta lá, Ana. Olha que gracinha. Meu filho Gabriel, lá no Paraná. Vovô te ama, vovô te ama. Boa noite a todos. Parabéns aos pais. É, Pai, gente. Muita coisa boa pra você. Tudo melhor. Tchau, tchau. Feliz Dia dos Pais, tá? para todos nós, Luciano, também, querido.